pensar que há 30 anos atrás, quando a gente começou toda a nossa empreitada, que o IP ia ser hoje o que ele é, uma instituição reconhecida, com mais de 100 pessoas em 4 biomas, Mata Atlântica, Amazônia, Pantanal e Cerrado, eu não acreditaria, era demais para a minha imaginação. Nós começamos muito pequenos, era Cláudio e eu, e na verdade foi uma mudança de vida do Cláudio, porque ele era administrador de empresas e num dado momento achou que tinha que mudar de vida para trabalhar com conservação. E no início eu achei que ele estava muito maluco e a gente, sinceramente, foi uma época muito difícil para nós. E ele parou o que ele estava fazendo, voltou para estudar biologia e quando ele foi coletar os dados para o doutorado dele, é que a minha vida mudou, de fato, porque aí a gente saiu do Rio de Janeiro e fomos morar primeiro nos Estados Unidos para ele fazer o mestrado e o doutorado, mas depois fomos morar no Pontal do Paranapanema, onde era o reduto da espécie que ele estava trabalhando, que era o mico-leão preto. E o mico tinha sido considerado extinto por 60 anos ou mais, então era uma espécie extremamente ameaçada e ele queria salvar essa espécie. E a nossa chegada no Pontal foi bem dramática, porque tinha sido prometida uma casa que não se materializou, nós fomos morar no parque, e eu peguei leishmaniose, chegamos com 42 graus de calor, em pleno fevereiro, e sinceramente foram muitas as vezes que eu pensei em fazer minhas malas e sair com meus 3 filhos pequenos. Mas o fato é que eu comecei a perceber a importância de trabalhar com a educação ambiental, porque eu queria que as pessoas valorizassem a natureza, como eu valorizava. E foi mais difícil, sinceramente, sair do Pontal do que chegar. Então, os desafios, no final, foram um fortalecimento, né, para nós. E, para mim, foi uma descoberta de um novo caminho que eu quis trilhar. Mas, claro, tinha sempre a preocupação com os meus 3 filhos e como é que a gente ia viver. E eu acho que toda essa diversidade também fez bem a eles. Mas quando o Cláudio mudou de vida, uma coisa que eu descobri é que eu era capaz também de trabalhar e ganhar um sustento. E ganhar bem. E eu sustentei a casa por uns 3 anos, o que foi muito importante, eu acho, para descobrir que eu tinha talentos suficientes para depois tocar a instituição que se formou. E anos depois, a gente, desde o início, nós aceitamos estagiários. E eles eram pessoas jovens que o nosso, vamos dizer, denominador comum é que nós queríamos mudar o mundo para algo melhor. E essa paixão pela natureza estava neles também, de algum jeito. E eu sou filha de caçador. E essa paixão minha, ela ajudou muito na trajetória do IP. Mas eu, apesar de sempre questionar meu pai por que matar um animal, o grande benefício de tudo isso foi que ele nos levava para a natureza quando nós éramos pequenos. Então, isso deixou um legado legal para nós e que foi muito útil depois. Mas esses estagiários que vieram, eles nunca foram embora. E hoje são os sêniores da instituição, são as pessoas que tocam os grandes projetos. E recentemente eu escrevi um texto que diz que a gente está deixando algo que é maior do que nós, que eles são, no compêndio, no todo do IP, eles são, um legado melhor do que nós éramos só nós dois. Então hoje tem uma instituição que é muito forte, porque cada um seguiu o seu caminho. E esse é um dos segredos que eu aprendi muito rapidamente, que as pessoas têm talentos individuais e que se você der a chance deles aflorarem naquilo que eles gostam de fazer, eles vão longe. E foi assim que a gente alçou voo para ir para outros lugares e para outras áreas. Trabalhar a conservação de natureza é complexo. Então não é só estudar a espécie ou não é só trabalhar a educação ambiental como nós achávamos no início. Nós tínhamos que trabalhar
a recuperação de habitat, trazer alternativas de renda para as comunidades locais que eram desprivilegiadas, que não tinham, sabe, os assentados no Pontal do Paranapanema, por exemplo. Depois de assentados, eles são abandonados praticamente pelo sistema. Então, como é que a gente vai levantar recurso para salvar uma espécie como o mico-leão e outras que a gente começou a trabalhar, a nossa equipe começou a trabalhar, sem cuidar da espécie humana que está ali, né? da população que estava tão necessitada. E foi assim que a gente ampliou o nosso leque de atuação. E, na verdade, biologia da conservação é muito isso, essa visão sistêmica do que é preciso para haver conservação. E houve muito desafio, inclusive interno, porque, por exemplo, trabalhar com alternativa de renda, mas essa não faz parte da nossa missão, nós somos uma instituição de ciências, ou mesmo a educação ambiental eu tive que tratar como ciência para ser respeitada. Então foi uma conquista, e as conquistas elas foram uma atrás da outra. E quando a gente consegue suplantar uma, vem outra. E isso faz parte do crescimento de qualquer instituição. Então, em 92, nós fundamos o IP, e o braço educacional do IP, ele sempre foi muito forte. Tanto assim, que se a gente olhar na história, nós fundamos o IP dentro da Exalc, que é a Escola de Agronomia e Floresta da USP. A nossa intenção era fazer uma parceria que não deu certo, mas a intenção da educação, ela permaneceu. E viemos parar em Nazaré Paulista, onde é a nossa sede, mas o IP realmente tem o componente educacional em todos os projetos. E Nazaré virou a gente criou a Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade, que é a ESCAS, onde começamos com cursos curtos. Mas em 2008 nós fomos autorizados pela CAPES, do MEC, a oferecer um mestrado, o que é muito fora do comum para uma ONG. Então, nós temos a autorização, é uma ONG que oferece um mestrado reconhecido pela CAPES, e também oferecemos, junto com a FIA da USP, um curso de MBA, porque a nossa intenção também é influenciar o setor privado com sustentabilidade. Ou seja, a gente quer, na verdade, tratar todos os setores, atingir todos os setores, contagiar com essa paixão que nós temos pela biodiversidade brasileira. Nós estamos num país mega diverso, e se as pessoas não acordarem para esse valor, que para mim é a maior riqueza que o país tem, dificilmente vai sobrar alguma coisa. Então, essa é a nossa grande intenção. Agora, desafios, foram muitos desafios. E pensar em desistir, muitas vezes. Então, por exemplo, eu me lembro que o prefeito de Teodoro Sampaio, eu fui falar para ele que nós estávamos instalando um programa implementando um programa de educação ambiental dentro do Parque Estadual do Morro do Diabo, onde nós estávamos atuando. E ele achou que eu ia pedir alguma coisa, me deixou 3 horas esperando na sala de espera. E eu falei, ele tinha levado um livro, fiquei lá lendo. Quando eu entrei, expliquei para ele que eu queria oferecer para ele, na verdade, que ele virasse coautor do programa. E ele percebeu que isso podia ser uma coisa boa para o mandato dele, daí em diante eu passei a ser a referência dele para meio ambiente. Tudo que era ligado ao meio ambiente, ele me chamava. Então, assim, é aquela coisa da conquista mesmo, de você ir percebendo o que você tem que fazer para dar um passo adiante, para seguir e se fortalecer cada vez com mais parceiros, né? As parcerias, elas são extremamente importantes, e hoje o IP tem parcerias reconhecidas, não só com outras ONGs, então com sociedade civil, comunidades, mas também com o setor privado e com governos. Mas todas as vezes que eu pensei em desistir, aconteciam o que eu chamo de milagres. E isso eu sempre me emociono, e já estou emocionada só de contar. Mas, enfim, uma delas eu estava muito, muito desanimada, e aí uma pessoa me levou para uma senhora espírita.
E ela me disse, eu estava achando que eu tinha que desistir de tudo, por que eu estava continuando ali? E ela me disse, presta atenção, porque quantas pessoas estão atirando pedras e quantas estão aplaudindo você? Você não veio para cá à toa, você veio porque você tem uma missão a cumprir. Essa região é muito sofrida e você veio para cá para trazer um pouco de luz. E eu, naquele momento, eu percebi que era isso mesmo. Ela tinha razão. Ela tinha razão, porque tinham 3 pessoas, na verdade, atrapalhando a minha vida. E quantas pessoas eu estava beneficiando com o programa de educação ambiental? O parque estava sendo visitado diariamente, coisa que não havia antes, por todas as escolas, 100% das escolas de Teodoro Sampaio e dos municípios tinham ido ao parque e estavam contagiando também suas famílias, porque a gente começou também a trabalhar com os adultos. Não dava tempo das crianças crescerem e nós começamos a trabalhar com os adultos também. E outra história é uma história de um menino que esqueceu um caderno no parque e eu abri o caderno para ver de quem era, para o dia seguinte eu poder entregar para a pessoa certa, e tinha uma redação dele dizendo que se ele fosse um bicho, quem sabe até um mico-leão, que ele queria estar no parque, porque lá tinha a Suzana e a Gracinha, que trabalha comigo a vida inteira, que cuidavam do parque, que era a casa dele. Então, esse tipo de sinal que eu tive na minha vida me deu muita força para continuar. Podem parecer histórias pequenas, mas essas histórias elas apareceram na hora certa e na hora que você imagina assim que o que você está fazendo tem um significado. E esse significado é uma coisa que eu tento passar muito para a equipe do IP. Porque o que nós estamos fazendo não é para nós. Quando a gente ganha um prêmio, quando a gente sai na mídia, não sou eu, não é a Suzana. O que importa é a causa que eu estou defendendo. É a causa que está ganhando mais, de algum jeito, visibilidade. E que esse reconhecimento ele é importante porque nós estamos, de algum jeito, trabalhando por algo que é maior do que nós. É um bem para a coletividade, é um bem para o Brasil, é um bem para o planeta. Então é isso, eu acho que hoje, assim, o que eu sonho para o IP é que a gente tenha uma comunicação cada vez mais eficaz. Então hoje eu sei que a comunicação do IP é anos-luz melhor do que quando a gente começou, porque nós nos profissionalizamos também nisso, mas eu fico querendo uma influencer da vida para falar sobre conservação, para falar sobre a importância, porque é isso que o Brasil precisa, sair da bolha. A gente fala sempre para as mesmas pessoas, mas de algum jeito nós temos que atingir mais gente, para que essas pessoas também sintam esse amor que nós temos pela natureza. Então hoje eu olho para trás e vejo que o IP é composto por pessoas que, sinceramente, podiam estar ganhando muito dinheiro em outros setores, porque são extremamente capazes. Mas são pessoas que viraram referências naquilo que fazem, trabalham com muita paixão, com muita eficiência, porque querem ser cada vez melhores. E hoje nós temos sementes do IP espalhados pelo Brasil e mundo afora, porque são os alunos. Hoje nós temos mais de 160 mestres formados pelo IP, mais de 60 pessoas que completaram seus MBAs e mais de 7.000 pessoas que passaram por nossos cursos. E os cursos eram assim, tudo que era difícil para nós oferecíamos um curso para que as pessoas não passassem pelas dificuldades que nós tínhamos passado. Então a ideia sempre foi de compartilhar conhecimento. E ciência sempre foi um caminho para a gente errar menos. Então, o conhecimento com base, ou a ação com base no conhecimento, ele tem maior chance de acertar. E eu acho que o meu sonho é isso. Meu sonho é que todos amanhã acordem no Brasil apaixonados pela grande riqueza que nós temos. E eu acho que o IP, como uma instituição, e não é o único, são muitas instituições como a nossa, mas o IP está dando essa contribuição. E eu acho que é isso que a gente pode fazer pelo planeta, pelo mundo. É o melhor que a gente tem a fazer. Então, sou muito grata a
todos que nos ajudaram a chegar onde nós chegamos. E essas pessoas ou instituições, elas sabem que eu estou falando para elas. Então é meu muito obrigada, é isso que eu sinto nesse momento de 30 anos do IP.